Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora do mais amado e mais querido do Centro-Oeste. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Eu Sou Esmeraldino, canal feito de torcedor para torcedor. Hoje, dia especial, vai dar início à 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Seguem aí os líderes, né? Goiás absoluto na liderança e o primeiro jogo, Goiás e Ferroviária. Vamos falar tudo desse pré-jogo aqui nesse vídeo, fiquem ligados. Mas antes, não deixe de curtir os nossos vídeos, se inscrever se você não é inscrito. E já chamo o convidado, também um recado importante para o amigo Joelson Cássio Ricardo. Salve, salve, Alex, salve, salve, nação esmeraldina, seu Joelson Silva, com você mesmo que eu quero falar, vencedor aqui do sorteio da premiação do canal Eu Sou Esmeraldino. Últimos dias para você, hein? Você tem até o último dia do mês para entrar em contato aqui com a equipe do canal para fazer o resgate aí do seu prêmio, a bicicleta, né? Caso até o dia 31 aí o seu Joelson Silva não apareça, um novo sorteio será feito. Então você que assiduamente acompanha o nosso canal, fique ligado aí, tá bom, torcedor? E a próxima pode ser sorteada numa live. As lives bombando agora, todas as segundas-feiras, né? Lives super exclusiva para você, com convidado nessa segunda, fique ligado. Cássio, hoje inicia a 9ª rodada, né? Goiás, líderes da Série B, Goiás e Ferroviária, todos os caminhos levam a Serrinha, estádio Ali Pinheiro, às 21h35. Horário meio ruim, né? Mas todo mundo tem que ir na Serrinha. Motivo especial, Cássio. Sabe qual é o motivo hoje? Qual o motivo especial, Alex? Conta aí. Hoje é aniversário da Força Jovem, né? A torcida que surgiu depois da Inferno Verde, Força Jovem prometendo uma grande festa no jogo da Serrinha hoje, lá no Tobogã. Então, aí uma atração especial, né? Essa surpresa aí que a Força Jovem vem fazendo, essa torcida que mudou o patamar da torcida do Goiás. Antes da Força Jovem era Goiás, hoje uma torcida inovadora, jovem. É um bom jogo hoje, Cássio. Com toda certeza, né, Alex, e que a torcida, que a Força Jovem aí seja premiada com mais uma vitória aí do Esmeraldino dentro de campo, que o Goiás vença e jogando bem. Não sei você, torcedor que está aí assistindo a gente, mas do lado de cá, a gente fica muito ansioso, né, quando o Goiás joga só uma vez por semana, é ruim, a semana demora demais passar, a gente fica naquela expectativa de ver o Goiás jogar novamente, mas chegou o dia, né? Vamos para frente, não vai ser um jogo fácil, não, mas é nisso daí, Alex, essa busca aí para os 3 pontos não pode ser diferente. O Goiás jogando aí dentro de seus domínios, tem que vencer a partida, tem que pontuar o máximo que puder, né, para ter uma jornada mais fácil aí no segundo turno. É isso aí, só para complementar a informação anterior, Cássio, a Força Jovem ela foi criada em 19 de fevereiro de 1970, contudo, o registro oficialmente mesmo que ela foi fundada foi em 23 de maio de 1997, então, só para registro aqui. Cássio, não sei se vocês lembram, né, mas a Ferroviária foi o time que antecedeu do nosso grande ídolo, goleiro Tadeu, né, e Tadeu falou sobre o Goiás manter a liderança num jogo em que ele tem um carinho especial pela Ferroviária. Mas o espírito é esse, manter a liderança. O Goiás fazendo o dever de casa, nada tira o Goiás da liderança no final da 9ª rodada. O Goiás vencendo, ele continuará líder. E como você falou, mais próximo ainda da tão sonhada dos 65 pontos. É isso aí, Alex. Não sei se você consegue corrigir uma informação aqui. Eu acredito que o Tadeu ele pertencia à Ferroviária, mas quando veio para o Goiás ele estava no Oeste, não é isso? Não, estava na Ferroviária mesmo. Ele pertencia, mas ele estava na Ferroviária e ele citou o carinho especial por conta disso. Ele tinha feito uma Série B pelo Oeste, jogou muito bem naquela Série B que o Goiás subiu, tinha o Renato Cajá, fez uma atuação muito boa, mas ele estava já disputando o Paulista pela Ferroviária. Certinho, Alex. É isso daí, né? O Goiás precisa vencer, a gente precisa voltar para a Série A, uma questão de sobrevivência, né? E passa
por jogos como esse da Ferroviária. A Série B, Alex, se você pegar ela e os 20 times da Série B, tem um nível técnico muito parecido, né? Tem uma equipe ou outra que acaba destoando ou para cima ou para baixo, mas na realidade mesmo, a maioria aí tem um nível bem parecido. Então, acredito que o Goiás vai encontrar dificuldades parecidas como teve aí nos últimos jogos, como, por exemplo, teve no jogo do Paysandu. Apesar se não considero a Ferroviária um dos melhores times da Série B, mas como eu disse, o Goiás tem que ficar atento aí por essa semelhança técnica que as equipes têm. E o Goiás, jogando em casa, tem a obrigação de ir para cima. Vamos ver que o técnico aí, né, Wagner Mancini, preparou para o jogo, uma vez que eu acredito aí que o time adversário vai vir bem fechado aí para jogar com o Esmeraldino, Alex. É isso aí. O Goiás que tem o retorno do Marcão, que cumpriu a suspensão, e também do Lovati, né? O Lovati que saiu do departamento médico. Vamos falar daqui a pouco a provável escalação, mas eu quero saber, antes de você avaliar essa provável escalação, na sua opinião, Marcão e o Lovati têm lugares de titular, já que as últimas partidas, quando puderam atuar, eles eram titular. O Marcão por suspensão e o Lovati no departamento médico. Eles teriam lugar com você? O Marcão, com toda certeza, vai voltar, um jogador querido aí pelo Wagner Mancini, trabalhou com ele. Mas, e na sua opinião? Você voltaria com os dois? Eu não gosto muito do Marcão, não, Alex. Sendo bem sincero, eu acho que ele é um volante que ocupa um espaço de campo muito pequeno. Na minha opinião, não, mas ele vai voltar aí por força aí do Wagner Mancini, que vai optar por ele. Agora, na lateral esquerda, assim, o Lucas Lovati não vem jogando tão bem, mas é um jogador que teve uma evolução nos últimos jogos e quando saiu tinha marcado um golaço, né? E o William Lepo entrou, jogou bem a primeira partida, a segunda nem tanto, então fica uma dúvida, porque o Lovati, se você colocar assim, não fez esse ano, né? Não está fazendo uma temporada tão boa assim, mas saiu daqui, quando saiu numa crescente depois de ter marcado um golaço aí, então acho que é uma dúvida interessante, acredito que o Lucas Lovati deve jogar, Alex, mas esse daí não me surpreenderia se o William Lepo fosse mantido não, tá? Mas o Marcão não tenho dúvida. Olha que interessante, você falou do jogo difícil, o Goiás é líder, né? Todo mundo sabe. A Ferroviária é 11ª. Você sabe me dizer, se eu te perguntar aí, Cássio, quantas derrotas ela teve no Campeonato Brasileiro? Deve ter tido poucas derrotas, né? Poucas derrotas. Para você ter ideia, foram, claro, todo mundo com 8 jogos, 2 vitórias apenas, mas 5 empates. Ou seja, apenas uma derrota. É um time, como você falou, se vier fechado vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, né? Assim, a Série B não tem jogo muito fácil, não, Alex, apesar assim, de ter um nível técnico muito baixo, mas são jogos de muita pegada, muita intensidade, né? A gente encontra times que jogam bem fechados, e a gente sabe, quando um time vem fechado contra o Goiás tem muitas dificuldades. É só você pegar o histórico aí do Goiás jogando com os times aí da parte de baixo da tabela. Tem um apelido aí que o torcedor do Goiás não gosta não, né? Mas o Goiás é um time aí que gosta de ressuscitar defunto. E muito aí se deve a isso, a esses times vir bem fechado. O Goiás, que seu DNA, né, tem o histórico aí de ser um time mais para cima, um time que ataca muito, mas é o que não vem acontecendo nos últimos anos, mas ainda bem que temos um treinador que gosta de futebol, gosta da bola, que tenta agredir o adversário, e ele vai ter que tirar alguns coelhos da cartola aí, Alex. O time da Ferroviária não é um time bom, como você falou, só perdeu uma vez. Eu achava até que poderia ter sido uma vez ou outra a mais aí, mas só perdeu uma vez. Isso mostra que o time é eficiente, né? Você consegue puxar aí pra gente quantos gols que a Ferroviária tomou? É possível? Vai puxar aqui, daqui a pouco a gente puxa. Só lembrando aqui, Cássio, ela tomou só 2 gols, né? No saldo de gols são 2 gols contras, ela tomou 6 gols, até que ela tomou, mas fez 8. Ela fez 8 gols, tomou 6, tem um saldo de 2 gols. Outra informação aqui, só complementando então, antes de eu dar essa provável escalação desse bom time da Ferroviária, a arbitragem fica por conta dos nossos vizinhos do Tocantins. Alisson Sidney Furtado é o árbitro, assistido por Fernanda Kruger, do Mato Grosso,
e Cipriano da Silva de Tocantins. O VAR vai ficar lá no Rio de Janeiro, né? Os jogos na Serrinha, o VAR fica no Rio, é o Felipe Jorge. Cara, só para você ter ideia, esse bom time da Ferroviária tem alguns jogadores conhecidos, né? Denis Júnior é o goleiro, todo mundo conhece, Lucas Rodrigues e Eric, Maicon e outro Eric, né? Tem o Eric com K e o Eric com C, fecham aí as zagas e as laterais. Netinho, Ricardinho, aquele ex-Vila Nova, ex-Guarani, jogador bem veterano, Albano, Thiago Lopes, Juninho e Carlão. Esse é o bom time da Ferroviária, Cássio. Esse Albano é aquele jogador que jogou na Aparecidense, né? Salvo engano, ele até veio para o Goiás, mas não chegou a jogar, ele mesmo, não é? Sim, eu acho que é ele sim. É um jogador que eu acreditava muito no potencial dele. Eu não estou recordando bem, mas eu acho que ele teve uma passagem pelo Goiás. Acho que ele não chegou a jogar, mas ele veio para o Goiás. Ele jogou muito pouco. É um jogador, assim, que tem potencial, mas não conseguiu se firmar ainda na carreira. É um time da Ferroviária, se você for olhar por nomes assim, Alex, não é um time muito expressivo, não, né? Mas é um time aí que tem empregado dificuldades aos seus adversários. Mas eu acredito numa vitória hoje do Goiás, acredito sim na vitória, só como eu disse para você, jogo difícil, ainda mais assim, o Goiás tem um ataque que marca poucos gols, né, Alex? Os atacantes do Goiás marcam poucos gols, até melhorou um pouco aí com o Wagner Mancini, mas não é aquela intensidade toda que a gente gostaria do Goiás finalizando a todo momento, agredindo demais o adversário, muitas jogadas verticais. A gente não vê tanto isso, mas é uma certa eficiência. O Goiás consegue criar algumas oportunidades aí durante o jogo e marcar alguns gols, mesmo que não seja com seus atacantes. Então, um time que vem fechado como a Ferroviária vai vir, pode complicar o Goiás. Acho que o Goiás precisa ter um volume um pouco maior do que teve nos últimos jogos. Destacar também que o Goiás não fez assim, uma grande partida também contra o Paysandu. Vai precisar jogar um pouco mais, viu? É isso aí. Só retificando aqui, o Lovati oficialmente ainda não está liberado para o jogo. A tendência é que seja, e por isso a provável escalação está facilitada, porque o Lovati ele deve ser relacionado, mas não está 100%. Então, já deu a dica aí de que o provável Goiás ele vai estar com o Tadeu, o Caito, Messias, Lucas Ribeiro, e continua com a improvisação de William Lepo na lateral esquerda. Provavelmente retorno do Marcão deve retornar, Juninho e Gava formando aí o meio de campo. Aí na frente, o trio que vem se mantendo nos últimos jogos, Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Esse é o provável 11 para logo mais às 21h35, lugar de torcedor do Goiás na Serrinha, nada de pecuária. Esse é o Goiás sem muitas novidades, ô Cássio. Sem muitas novidades, né? Então a galera que tá precisando jogar um pouco mais. O Anselmo Ramon pode jogar um pouco mais, a gente sabe que tem muita capacidade para isso. O Wellington Matheus pode jogar um pouco mais também. Se eles jogarem bem, a vida do Goiás, a vitória do Goiás está bem encaminhada, né? Vai fazer total diferença. Então precisam estar mais ligados no jogo, né? O Anselmo Ramon participa muito do jogo, Alex, só que ele participa várias vezes fora da área. Eu acho que é um jogo, assim, como a Ferroviária vai jogar nesse sistema mais reativo, acho que ele vai precisar estar um pouco mais plantado dentro da área, sabe? Ele pode fazer essa saída, mas acredito num jogo que ele teria que ficar mais centralizado ali, pisando mais dentro da área da equipe da Ferroviária para impor mais dificuldades, né? Já que eles vão jogar fechado mesmo, já impede ali a saída de alguns zagueiros, ou o Diego Caetano tem um cruzamento muito bom. O Lovati também, quando chega no fundo, né, porque ele cruza muito da intermediária, mas quando ele chega do fundo faz bons cruzamentos, então pode ser uma ferramenta para o Goiás aí num jogo tão difícil como esse, né? Tem as bolas paradas aí, então precisa jogar um pouco mais essa galera do ataque aí. O Pedrinho não, Pedrinho aí vem queimando minha língua, vem jogando bem, e que bom, né, Alex? Sem compromisso com o erro aqui, como você costuma dizer. O Lepo, lembrando que o Lepo começa jogando, viu, Cássio? Provável o Lovati deve estar no banco à disposição, então o Lepo inicia aí na esquerda, e ele que também tem feito razoáveis partidas, né? Sim, né? Voltou, fez 2 partidas, fez uma partida muito boa, outra nem tanto assim, mas tem ajudado o Goiás. E Alex, só mandar um recado pro torcedor que tá vendo aí, gente. Torcedor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá uma força pra gente, não custa nada, faça a inscrição, dê o like, compartilhe o vídeo
com os amigos e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que a gente postar um vídeo aqui, você fica sabendo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você entrar no WhatsApp, no grupo de WhatsApp aqui do canal, onde você vai poder falar comigo, com o Alex, com os demais integrantes aí, uma galera muito boa que tem lá. E tá o link do Instagram também, onde a gente está postando notícias diariamente do Verdão. Só lembrando, torcedor, que a 9ª rodada inicia com o Goiás, né? O Goiás, de fato, vai jogar e aguardar o restante da rodada para se permanecer na liderança. A rodada vai ter, além de Goiás e Ferroviário, Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético, Remo e Volta Redonda, Paysandu e Chape formam o clássico, perdão, não é Paysandu não, Avaí e Chape formam o clássico de Santa Catarina, Novo Horizontino e Paysandu, Amazonas e Operário, Criciúma e Curitiba. O Botafogo de São Paulo recebe o CRB, o Cuiabá recebe o time do Universitário, tomou taca do Cruzeiro para não deixar passar batido. A América pega o Atlético Goiano. Para manter os 70%, para vencer tem que ser guerreiro, é o grito aí da Força Jovem, que a festa seja bonita e os 3 pontos venham, né, Cássio? Considerações finais aí. É isso, Alex. A gente espera aí uma vitória do Esmeraldino, né? Que o Goiás consiga vencer hoje, dar essa festa aí mais que merecida para a torcida Força Jovem e para todos nós que torcemos para o Verdão. Vamos ganhar, hein, Alex? Você não perguntou não, mas vou dar meu placar aqui para o jogo. O Goiás vai jogar bem, 2-0 Verde hoje. É isso aí. Resultado otimista, mas também com a Duna aí. Eu acho que 1-0 também já está valendo. Os 3 pontos é importantíssimo para menos 3 pontos para aquele sonhado 65. Galera, é isso aí. Fique ligado no pós-jogo e na segunda-feira com vídeo especial. Como disse o Cássio, não deixe de nos seguir, se inscrever, curtir nossas redes sociais. Até a próxima. Um abraço.